Olá, queridos! Boa noite, queridas! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer falar com vocês na noite desta quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, e compartilhar um texto da Palavra do Senhor. Se estivéssemos em cultos presenciais, que ainda não tem sido o caso, aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, teríamos, na quinta-feira à noite, um culto de estudo bíblico. E nós temos revezado aqui, como vocês têm tido a oportunidade de acompanhar, quinta-feira, cartas de Paulo às igrejas do Novo Testamento, numa outra quinta-feira, os evangelhos, pegando sempre a ordem cronológica dos fatos envolvendo o ministério de Jesus. Hoje, cabe-nos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3. Lidos, dizem-nos assim: vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Meus queridos e amados, ainda a título de introdução, porque há 15 dias atrás o fizemos com o versículo 21, então ainda a título de introdução sobre os assuntos dons, Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto para algumas situações. E eu quero destacar pelo menos 3. A primeira, como eles viviam antes de serem alcançados pela graça de Jesus. E Paulo fala disso no versículo 2. Quando éreis gentios. Os gentios, eles eram tidos por bárbaros ou por incultos. Termo que Paulo usa para enfatizar o estado de ignorância deles sobre a pessoa, a obra de Deus, de Jesus. Mas os que são ignorantes, óbvio, não gostam de admitir isso. Então Paulo deixa isso de maneira bem clara, bem objetiva aos crentes de Corinto. Vocês eram gentios, vocês eram ignorantes, vocês eram bárbaros, vocês eram incultos sobre as coisas de Deus, vocês eram assim, sim. Primeira situação. A segunda, como gentios, que Paulo já disse que eles eram conduzidos, eles eram guiados, eles eram levados por ídolos mudos. O que denota, queridos, uma expressão que seria imediatamente reconhecida pelos coríntios, familiarizados com a idolatria, que algumas vezes aconteceu ao longo do Velho Testamento, como por exemplo, Isaías 46, verso 7, sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas resposta nenhuma ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Essa é a profecia de Isaías, no capítulo 49, contra a idolatria. Isaías diz que o povo vai até a floresta, corta uma árvore, parte dessa árvore, de um tronco da árvore, eles usam para fazer e esculpir um ídolo, uma imagem que se ajoelham a ela, que oram a ela, e com a outra parte dessa mesma madeira, eles usam para fazer uma fogueira. Então Isaías está dizendo que, olha, esses ídolos, eles não servem para nada. E mesmo ali, onde são colocados, em seus dias convivendo na cidade em que se construía o templo da deusa Diana, em Éfeso, e todo culto sensual e promíscuo que lhe era prestado por suas sacerdotisas prostitutas. Culturalmente falando, Paulo também mexe com isso. A terceira situação, queridos, Paulo apresenta um ponto para a identificação de falsos e verdadeiros profetas e mestres. Isso está no verso 3. Por isso, na verdade,
por causa da sua necessidade de instrução, eles deviam compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, que é uma palavrinha grega para maldição, né? Jesus. O critério negativo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, um critério positivo da narrativa de Paulo. Paulo é claro. Refere-se a pronunciamentos que vêm do coração. Mateus 26, 22 diz assim: e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, Senhor, sou eu? E o versículo 25, então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhes Jesus, tu disseste. Matthew Henry, um pastor inglês, presbiteriano e puritano, diz que ninguém pode chamar a Cristo de Senhor por fé, se esta fé não for obra do Espírito Santo. Ninguém, queridos, pode crer em seu coração ou provar um milagre, por um milagre, que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Nenhum homem os recebe, Jesus e o Espírito Santo, simplesmente para si mesmo. Quanto mais os usarem para o benefício dos demais, mais favorecerão a si mesmos. Comentando sobre isso, Rademacher, Allen e House afirmam que uma pessoa que realmente esteja falando por intermédio do Espírito Santo nunca a amaldiçoará, isto é, depreciará ou difamará a pessoa e a obra de Jesus. E todos os que são genuinamente aqueles que proclamam o senhorio de Cristo sobre suas vidas, agem e se comportam e se comprometem assim, graças à capacitação do Espírito Santo em suas vidas nascidas novamente ou feitos criaturas. Nesta ainda introdução de 1 Coríntios, capítulo 12, quando tratará dos dons, nós ainda não chegamos lá. Chegaremos daqui a 15 dias, começando a falar sobre os primeiros deles. Mas quero deixar com vocês esta palavra de Paulo como uma introdução. Antes de se converterem, os coríntios eram gentios, incultos, eles eram bárbaros no que diz respeito ao conhecimento de Deus, como muita gente sem Cristo ainda o é. Gente inculta das coisas de Deus, gente bárbara das coisas de Deus, gente que realmente é ignorante a respeito das coisas do Senhor. Não valoriza a palavra de Deus. Paulo fala que esses gentios do passado, a vida dos coríntios, ela era conduzida por idolatria. Conduzida por pedaços de madeira, por gesso, por barro, onde se fabricava uma imagem e a ela se venerava. E por último, Paulo apresenta como identificar falsos mestres e profetas. Eles podem até dizer sobre Jesus, mas não vivem uma vida que, olhando para ela, nós conseguimos identificar a pessoa de Jesus. Conseguimos identificar caráter de Jesus na vida dessa pessoa. Durante as próximas exposições em Coríntios, poderemos abranger um pouco mais esses assuntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sua graça e amor. Amém.